bem-vindos ao canal Tricô Sem Costura. Nossa videoaula de hoje eu vou ensinar a vocês como colocar pontos na agulha circular. Ela não é difícil, não é um bicho de 7 cabeças, né? Ela é a mesma coisa, como se estivesse usando agulhas retas. É um vídeo bem curtinho que eu vou ensinar a vocês como colocar pontos na agulha circular. Você vai precisar de um novelo, né? E uma agulha circular com cabo de 80 ou de 100. Esse daqui é o cabo de 100 centímetros. E um marcador de pontos. Bora lá pro vídeo? Colocar pontos na agulha circular pode ser relativamente fácil, uma vez que você pega o jeito. Aqui vai um passo a passo de como colocar pontos na agulha circular. Você vai precisar de uma agulha circular, né, da espessura que você tiver na sua casa e um fio compatível com a sua agulha. Você vai deixar um tanto de fio, né, uns de 30, 40 centímetros. Você vai colocar no seu polegar, no seu indicador e segurar aqui nos últimos 2 dedos, né? Agora você vai pegar a sua agulha, colocar de trás para fora, passo no polegar, indicador e polegar. Vou de novo, polegar, indicador e polegar. Polegar, indicador e polegar. E assim você vai colocando os pontos da sua agulha. Ela não é a mesma coisa que se estivesse colocando pontos em agulhas retas. Você vai colocando os pontos conforme a sua peça for pedir, na sua amostra de pontos. E assim eu vou colocando os pontos na minha agulha. Vou colocar poucos pontos aqui, porque vai ser só uma amostra. E vou fazendo assim até chegar na quantidade de pontos que eu vou fazer a uma peça. Se for uma meia, você vai trabalhar no Magic Loop. Se for uma touca, você não vai precisar trabalhar no Magic Loop, você vai poder usar uma agulha circular no cabo de 40 centímetros. E assim vou colocando os pontos na minha agulha. A única diferença da agulha reta para a agulha circular é que você não vai precisar costurar no final do seu trabalho. E assim, vou fazer só mais 2 pontos. Vou ver a quantidade de pontos que eu tenho aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 e 48. Coloquei 48 pontos na minha agulha. Agora, para eu trabalhar ela em círculo, como vai ser só uma amostra, eu vou pegar meus pontos que estão aqui na minha agulha e vou puxar para o cabo. Se eu tenho 48 pontos, eu vou ter que dividir em partes iguais. Eu vou pegar 24 pontos, vou deixar 24 pontos de cada lado. Achei a metade do meu ponto. Aqui vou fazer o quê? Vou pegar o meu cabo, né, ó. Aqui a metade, tem 24 pontos para cá e 24 pontos para lá. Vou pegar, fazer assim. E vou puxar os meus pontos para minhas 2 agulhas. Agora eu tenho 24 pontos em uma agulha e 24 pontos na outra agulha. Assim que se trabalha em Magic Loop, né? Eu tenho o meu cabo de 100 centímetros aqui. Eu tenho 24 pontos na minha agulha da frente e 24 pontos na agulha de trás. Eu vou simplesmente virar meu trabalho
Percebe que todos os pontos estão para dentro. Se ficar assim e ficar torto, então tem que ajeitar os meus pontos para dentro, os dois, e vou trabalhar ele em círculo. Para trabalhar em círculo, eu vou usar o meu fio tá lá atrás. Eu tenho que fazer aqui na frente. Então, eu vou fazer o quê? Vou puxar, ó, minha agulha, meu fio tá lá para trás. Os pontos tudo para dentro, ó. Tem que ficar tudo para dentro, porque se ele ficar torto assim, você vai fazer um trabalho, o trabalho vai ficar torto. Então, tem que arrumar todos os pontos lá para dentro. Ó, tem que ficar exatamente assim, dessa forma. Como meu fio está na minha agulha de trás, eu tenho que começar a trabalhar na agulha da frente. Eu simplesmente puxo a minha agulha que está lá atrás e começo a trabalhar aqui na agulha da frente. Eu vou introduzir a minha agulha no ponto. Vou introduzir minha agulha no ponto. Pego o laço e faço um ponto, dou uma puxadinha e vou trabalhando assim em círculo. Vou trabalhar aqui todos os pontos em ponto meia, que vai ser só uma amostra. E vou trabalhando assim todos os pontos na minha agulha da frente. Os pontos da agulha de trás ficam ali na espera no cabo. E você trabalha assim, como se estivesse fazendo o trabalho reto. A única diferença é que ele não vai ter o ponto tricô na agulha circular. Quando você trabalha em círculo, você não vai ter o ponto tricô, você só vai ter um ponto meia. E você trabalha assim até o último ponto da agulha da frente. Você vai... Tô chegando no último ponto da minha agulha da frente. Cheguei no último ponto, eu simplesmente viro meu trabalho, puxo minha agulha, né, meu cabo, empurro os pontos que estavam no cabo para a agulha. No começo ele parece ficar meio apertadinho, porque ele não foi trabalhado ainda, mas é normal isso. Ó, você vai ajuda às vezes, você pode ajudar empurrando. Agora, seu fio do início do seu trabalho está para o lado esquerdo. E você vai ter que começar a trabalhar na agulha da frente, que era de trás, agora essa agulha aqui. Você fez todos os pontos, ponto meia na primeira. Percebe que está tudo certinho, ó, para dentro. Você vai pegar teu fio, empurra a tua agulha que você trabalhou. E agora você vai fazer os pontos aqui. Trabalhando desta forma em ponto meio também. E assim, ó, estou trabalhando em Magic Loop, que é você deixa metade do cabo para um lado direito, a metade do outro cabo para o lado esquerdo. Assim você trabalha em circunferências pequenas no método Magic Loop, na agulha circular. E você vai trabalhando assim também em ponto meia. Se você for fazer um ponto trabalhado, aqui você tem que colocar a quantidade de ponto que é da sua ponto fantasia e ir trabalhando conforme o gráfico que você for fazer. Aqui é só em ponto meia.
Eu só vou fazer em ponto meio só para mostrar como se trabalha os pontos na agulha circular no método Magic Loop. Você pode também fazer circunferências pequenas utilizando as agulhas de 2 pontas. Cheguei no último ponto, ó. E nem às vezes precisa ficar com medo não, porque o primeiro ponto ficou grandão assim, mas é normal, depois ele se ajeita, viu? Não precisa ter medo não, isso é normal. Você vai empurrar, viu que ficou mais fácil aqui, quando você já trabalha? Você só auxilia aqui nos últimos pontos. Às vezes fica meio apertadinho, meio difícil de... Ah, pronto. Agora foi. Cuidado para vocês não se perderem, onde é o início do seu trabalho ou o final do seu trabalho, vocês podem colocar, já perdi um marcador de pontos, né? Para saber que aqui, toda vez que eu chegar aqui, é o meu início do meu trabalho. Ó, meu fio está lá na agulha de trás. Vou colocar meu marcador, para saber que aqui é meu início. E vou continuar tricotando em ponto meia. Dou uma puxadinha aqui, depois ajeito esse pontinho aqui. Ó, você só dá uma puxadinha para ele se ajeitar. E você vai trabalhando até chegar na altura que vocês desejarem. Eu vou trabalhando aqui mais algumas carreiras, para vocês verem como é que tá o trabalho, a amostra, né? Vocês viram que eu não fiz o ponto tricô, porque eu estou trabalhando ele em círculo. E assim eu vou fazendo. Cheguei no último ponto, largo minha agulha, coloco meus pontos que estavam em espera no cabo, né? Ponho ele para minha agulha, que agora eu vou trabalhar esses pontos aqui. E a agulha que eu trabalhei, eu simplesmente puxo ela. E assim vou fazendo até chegar no último ponto. Dou uma apertadinha, uma puxadinha, né? Para não ficar com um buracão. E vou trabalhando assim. Esse vídeo é como colocar pontos na agulha circular. Vocês viram que não é diferente da agulha retas. Quando você trabalha com poucos pontos, você usa Magic Loop. O Magic Loop é usado para fazer meias, luvas, né? Que começa a partir da barra. Ó, tô chegando no último ponto. Cheguei no último ponto, simplesmente largo a outra agulha, puxo, empurro os pontos para minha agulha, porque agora eu vou tricotar esses pontos aqui. Você dá uma forcinha, uma ajudadinha aqui nos últimos pontos, que geralmente ficam mais apertadinhos. Você coloca os outros pontos no cabo, para ficar mais fácil você colocar aqui nessa agulha. O marcador já sumiu, meninas. Ele é verdinho,
Mas quando você chegar aqui, porque já é o início da sua carreira, se eu estiver trabalhando uma agulha de cabo de 40, vocês precisam colocar um marcador de pontos. Achei meu marcador de pontos. E assim vou trabalhando. Ó, vou trabalhando assim. Desta forma. Até chegar no último ponto da minha agulha, da frente. Vou fazer mais algumas carreirinhas e já volto para mostrar como é que tá ficando a minha amostra. Cheguei no último ponto, a menina só viro, coloco meu ponto que eu trabalhei no cabo e o que estava no cabo eu ponho na minha agulha. Lembrando que sempre o primeiro ponto você dá uma leve puxadinha até o cabo para ele não ficar tão abertinho assim, com buraco, né? Ó, puxo e introduzo minha agulha no primeiro ponto, faço ele meio, dou uma apertadinha aqui no primeiro ponto para ficar com um buracão e vou trabalhando até o final. Quem gostou desse vídeo, vai dando um like aí, vai compartilhando, compartilhe com seus amigos aí, tricoteiros, tricoteiras, nos grupos do WhatsApp. Isso faz com que nosso canal cresça cada vez mais. Faz comentário aí do que vocês acharam. Se tiverem alguma dúvida, é só fazer comentário que eu vou responder a vocês para como tirar essa dúvida. Cheguei no final da minha carreira. Simplesmente eu vou trabalhar assim, carreiras só de ida. Não tem na agulha circular não tem carreira de volta, que é a volta que é em tricô, só de ida, que é o 1,5. Vou fazer mais um pouquinho aqui e já volto para mostrar como é que tá a minha amostra. Menina, eu só voltei aqui para dizer que quando você trabalha em círculo, o fio nunca pode estar por debaixo da agulha. Se eu fizer isso, vai formar. Se você deixar o fio aqui debaixo do cabo, vai se formar uma laçada. Se eu pego assim, dessa forma, ó, eu tô formando uma laçada. Então, é isso que eu quero na minha amostra. Eu vou deixar sempre o meu cabo do meu fio pra dentro, ó, pra dentro. Aí, ó, o cabo fica livre e eu vou trabalhando em círculos sem fazer aumento. Se eu tivesse feito uma laçada aqui, eu faria um aumento. E não é isso que eu quero. Só lembrando que o fio a sua lã, seu fio tem que estar dentro do seu trabalho, nunca debaixo do cabo da sua agulha. Senão você vai fazer uma laçada e dependendo do que você estiver fazendo, você vai errar o seu trabalho. Aí vai ter que desmanchar todos para refazer a sua peça. Vou mostrar mais uma vez, chegando ali no final. Olha, aqui é meu último ponto.
largo a minha agulha, viro, puxo a minha outra agulha e empurro meus pontos para essa próxima agulha. Ó, eu larguei o fio, ó. O fio tá aqui, do meu novelo. Empurrei meus pontos para minha agulha. O fio vem do meu novelo está aqui para dentro, ó. Para dentro, seguro ele. Pego, ó, o fio, seguro com o meu dedo. Puxo a minha agulha. Ó, o fio tá aqui dentro. Aí vou laçar e vou fazer um ponto. Se o meu fio tivesse, vou desmanchar esse ponto aqui que eu fiz só para mostrar. Se o meu fio tivesse para baixo do meu cabo, se ele tivesse assim para baixo, aí ó, o cabo tá aqui, o meu fio tá para debaixo, aí eu ia fazer assim para fazer o primeiro ponto. Aí o que aconteceu? Fiz uma laçada aqui e não é isso que eu quero nesse momento. Eu não quero fazer aumentos na minha peça, eu quero só trabalhar em círculos, sem aumentos. Então, o seu fio do seu novelo tem que estar para dentro do seu trabalho. E vou fazendo assim até o final da minha carreira. Quando você faz uma agulha, você está fazendo metade da carreira. Aí quando você faz as duas agulhas, você fez uma carreira completa. Vou fazer mais uma vez para vocês não esquecerem. Só para reforçar, porque sempre é bom reforçar, porque a gente acaba esquecendo, deixando o fio para baixo, e quando vai ver, você já fez o aumento. Se o trabalho que você tiver, a peça que você estiver fazendo, pedir o aumento, é dessa forma que você vai fazer. Se não, não é isso que nós queremos no momento, né? Fazer aumento no trabalho, na peça. Puxo minha agulha de trás, coloco meus pontos na agulha da frente. Ó, vocês viram, o meu, o meu fio do meu novelo já está aqui em cima. É isso que eu quero. Não assim, tem que estar para trás, ó, para trás. Puxo. Aqui é o meu início da minha carreira, tá vendo? Tô com o meu início dos pontos que eu coloquei meu lado do direito. E vou trabalhando assim até chegar ali no último ponto. Estou fazendo trabalho circular no método Magic Loop com circunferências pequenas. Parece assim, quem não está acostumado, vê assim, parece que é um bicho de sete cabeças, mas não é não. É muito fácil você trabalhar com a agulha circular. Ó, cheguei no último ponto, fiz, larguei minha agulha, puxo a minha agulha de trás, empurro os pontos para a minha agulha da frente, dou uma ajudadinha aqui nos últimos pontos. Ó, meu ponto já tá aqui pra cima já, ó. Só continuo com ele ali pra cima. E vou trabalhando assim até no último ponto. Quem gostou aí, dá um joinha aí. Curte o canal. Faz um comentário aí se gostou do vídeo, o que vocês acharam. É um canal bem pequenininho ainda, mas com tendência de crescer bastante.
Estou fazendo só em ponto meio aqui nessa minha amostra. Tô chegando no meu último ponto, passo ele em meia e assim vou fazendo até a altura desejada. Assim, aqui ficou dessa forma. Ele tá enrolando porque como só foi feito em ponto meia, ele enrola mesmo. Mas se você fizer um ponto arroz que, de início, um ponto arroz simples ou ponto arroz duplo, vai ser sua preferência. Mas como que é só uma amostrazinhas, e assim ficou meu trabalho, ó, tá vendo? Aqui foi início, não ficou com buraquinho nenhum, ó. Aqui meu início, não ficou com buraquinho nenhum, como vocês podem estar vendo. E aqui também não ficou nenhum buraquinho, ó, tá vendo? Esse foi um vídeo bem curtinho de como colocar pontos na agulha circular. Fiquem com Deus. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!